Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Todas as terças-feiras, às 19 horas. Meus amigos, chegamos à lição de número 24, olha aí. São 28 lições, está chegando ao fim, mas obrigado a você que tem participado, assistido, aprendido mais da palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre os princípios de uma vida cristã. Lembrando a vocês que a gente faz o comentário aqui, coloca as referências bíblicas para que você possa ir pausando, lendo o texto em sua casa. E a gente não faz todas as leituras para o vídeo não ficar longo, tá certo? E você possa participar, se envolver e aprender a palavra de Deus. Não deixe de curtir, comentar e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Meus queridos, Cristo ele nos chama para uma nova vida e quando Cristo ele nos justifica, ele agora nos convida para sermos santos. E a santidade está em sermos separados, separados para viver para o reino de Deus. E nesse separado é agora viver no mundo, mas não ser do mundo. Vivemos então para a glória de Deus. Então, ser nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17, é entender que tudo se fez novo em Cristo. Embora estejamos no mundo, nosso compromisso, então, não é com o mundo, mas com as coisas de Deus. E a Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia do cristão. Então, hoje a gente vai falar sobre esses princípios que a gente chama também de modéstia cristã, tá certo? A primeira pergunta é: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e no crescimento espiritual do crente? Aqui dá até um sermão. O que é que a gente pode fazer? Vamos lá então? João 5,39. Primeiro é estudar a Bíblia todos os dias. Eu tenho postado aqui todos os dias um devocional que é uma forma de te ajudar a você todos os dias estar estudando a palavra de Deus. A Bíblia é que nos guia, nos norteia neste mundo mal. Por isso, estude diariamente, compreenda as Escrituras. Segundo, Colossenses 4,2 diz: ter a vida de oração. Então, ter uma vida de oração é importante, queridos. E eu vou até deixar aqui as referências. Eu tenho costumado orar às 10, à 1 hora, às 4 e às 21 horas. Se você quiser fazer parte dessa corrente de oração, participe também. Aqui eu não estou incluindo a oração quando eu acordo, a oração para comer, a oração antes de dormir, mas são 4 momentos especiais de oração, onde eu oro pela família, oro pelos amigos, oro pelos estudantes do canal. Então, são momentos que eu separei. Você pode ter outros também, mas tenha uma vida de oração, momentos especiais com Deus. Terceiro aspecto, Hebreus 10:25. A frequência aos cultos são importantes, principalmente para quem está no início da caminhada. Assistir os vídeos é bom, participar deste momento, mas nada substitui em estar na casa de oração, estar ali com os irmãos congregando, aprendendo junto da palavra. Então, frequente a igreja, que será importante muito mais para a sua vida. Quarto aspecto, Marcos 5:18-20. Preguem o evangelho. Pregar a outros, queridos, nos ajuda a viver, crescer em fé e nos manter. Essa motivação da fé vem quando a gente prega também, porque a gente entende que precisa viver aquilo que está pregando. Então é de fundamental importância para a nossa vida. Segunda pergunta: como devemos viver as horas do sábado? Olha aí que interessante. A gente precisa guardar o sábado. Deus nos deixou desde quando terminou a criação, mas como deveria ser essa guarda? Isaías 58, verso 13, Lucas 4, 16 e 31. Então, adorando a Deus e servindo ao próximo. Então, o sábado, a gente não faz as coisas para si mesmo, não busca nossos próprios interesses. E o sábado é dia de fazer o bem. Então, a gente precisa entender que o sábado não é só para eu descansar, fazer as coisas para mim, mas fazer tudo para a honra e glória de Deus e em amor e cuidado para com o meu semelhante, tá certo? Vamos aí então para a terceira pergunta: como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Então, Efésios 4:25, Gálatas 5:13 e Gálatas 6:1 e 10. Então, a gente precisa, entre nós, falar a verdade.
Ah, entre nós, quando eu falo é só da fé? Não, querido. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Por onde ele andar, ser uma pessoa verdadeira, não ofensiva, mas verdadeira naquilo que perguntarem, naquilo que necessitar, ele ser honesto, né? Seria a melhor palavra. Também, ó, servir aos outros. A gente não pode ser egoísta, entender que o que temos e o que somos é para servir a causa de Deus, é para servir a Deus e ao meu semelhante. E também fazer o bem sem olhar a quem. Já viu essa expressão? Nós precisamos fazer o bem a todos que estão ao nosso redor, como assim Jesus fez. Jesus, como apresenta em Mateus, as 3 obras que ele mais realizou. Ele curou, ele pregou e ensinou. E assim também deve ser o papel dos filhos de Deus. Quarta pergunta: que princípio a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Olha lá o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, e 1 Timóteo 2:9, que diz assim, ó: as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Olha que 2 palavras é importante para quando se fala principalmente nessa questão de estilo de vida. Usos e costumes para alguns não deve nem ser falado, mas precisa, queridos. A Bíblia fala sobre isso. Então, nos usos e costumes, tem gente que pergunta: tal roupa pode? Tal ambiente pode? A gente precisa entender que o bom senso tem que prevalecer no meio de nós. Se você coloca uma roupa que chama a atenção só para si, onde você aparece mais do que a Cristo, é complicado. Então, por isso que quando a gente ocupa o púlpito, vai à igreja, não é desfile de moda, mas deve ser uma roupa modesta e que seja para a honra e glória do nosso Deus. E essa palavra modéstia aí, cristã, é simplicidade. A simplicidade deve existir em nós. Então, por isso, queridos, cuidado com os exageros da vida. Um bom carro não significa o carro mais caro. Uma boa casa não significa uma casa luxuosa. Que possamos investir na obra de Deus e também fazer aquilo que o agrada. Não que Deus te chama só para a pobreza, mas a gente tem que cuidar com a vaidade e o egoísmo. Grave isso aí. Quinta pergunta: qual é a atitude do cristão para com o casamento? 1 Coríntios 7, de 10 a 14, Marcos 19, de 8 a 9 e Hebreus 13, verso 4, que fala sobre o quê? Honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Então, queridos, nunca esteve no plano de Deus que o homem agora, ao se unir a uma pessoa, uma mulher, e agora deixar pai e mãe, viesse a adulterar, arranjar uma outra parceira, a mulher também, e agora ali se separarem, ou como alguns fazem que se separam por qualquer motivo. Queridos, nós casamos para viver até a morte. A gente vive, né? Parece até uma brincadeira que eu estou falando, mas é porque não pode ser eterno enquanto dure. Já viu essa expressão? Então, se durar até amanhã, pronto, foi eterno o dia de hoje, não, queridos? É para a gente estar junto até os finais da nossa vida. Por isso, supere os problemas, as dificuldades, mas é muito triste um crente que se separa e dá mau testemunho. Ah, pastor, mas tem diversas situações. Tem, mas eu estou falando principalmente para aqueles que vivem no adultério, porque acabou decidindo em trair, e eu estou falando para aqueles que por qualquer motivo querem separar. Isso não honra a Deus e é um mau testemunho. Também aí agora vem a pergunta 6. Que diz a Bíblia sobre os costumes e diversões mundanas? 1 João capítulo 2, de 15 a 17 e Tiago 4:4. Não amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Meus amigos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Deus. Vivemos para a glória de Deus e devemos testemunhar disso. Então, as diversões, os prazeres mundanos não devem habitar o coração do crente. Por exemplo, você deixar de ir para a igreja para jogar ou assistir um jogo, você deixar de dar um estudo bíblico para poder estar preso em um videogame, você deixar de estudar a palavra de Deus para estar preso em redes sociais. E isso não agrada ao Senhor e não é certo. Então vigia, meu amigo, e ora, para que a gente vença os prazeres da carne. Também, queridos, a sétima pergunta: que princípio a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo 20, 14 e também 1 Coríntios 6, 9 e 18, que diz: casados, não adulterais, solteiros,
manter-se puro, não cometer imoralidade. Então, queridos, a gente precisa preservar no corpo aquilo que Deus deixou como princípio. Aquele que se casa fiel à sua esposa, só a ela está ali junto sexualmente. Ao jovem não fornicar, a Bíblia coloca como errado. Sexo é dentro do casamento. O solteiro espera para o dia que ali casar, fazer o que agrada ao Senhor. Por isso, querido, não caia no laço do inimigo, porque a relação sexual fora do prazo certo, ela traz transtorno para a vida futura. Por exemplo, uma pessoa que teve relação com muitas pessoas, ela dificilmente no casamento vai estar feliz com um parceiro só. Então faça aquilo que Deus recomenda e a felicidade será muito mais possível para a sua vida. Oitava pergunta: qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Romanos 13, de 1 a 4, 1 Pedro 2, 13, 14 e Atos 5, 29. Esse daqui tem muita coisa para você ler, porque a gente precisa entender sobre esse aspecto, principalmente em nossos dias onde impera o desrespeito. Então o cristão ele deve respeitar as autoridades. E aí a Bíblia diz assim, olha que forte, toda autoridade é constituída por Deus. Não significa que tiranos, homens ruins, estão ali no poder que Deus colocou. Deus ele permite e diz que quando a nação ela é má, ela recebe líderes ruins. Então, queridos, respeitar tem a ver em eu não estar provocando problemas, não criar atritos, não achar que é a força do meu braço que resolve problemas. Tá vendo aí na atualidade agora? As pessoas tentando resolver em meio à confusão, luta, barulho. A gente precisa entender, queridos, que Deus ainda conduz o seu povo. Deus entende o que estamos passando e Ele vai cuidar de nós. A providência que nós esperamos é a providência divina, não humana. E por fim, que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos que elas significam? João 13, verso 4, João 13, 4 e 5 e o verso 15, 1 Coríntios 11, 23 e 28. Então Deus estabeleceu algumas cerimônias. Anota aí, vou deixar aqui quais são elas, tá certo? Primeiro, Santa Ceia. Ela comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. E também ela é uma cerimônia para a comunhão, para a união da igreja. Fazemos ela na igreja para que todos participem. Segundo, lava-pés, cerimônia de humildade. Na igreja adventista, toda vez que fazemos a Santa Ceia, a gente lava os pés como sinônimo que todos ali são iguais e não há superioridade de um para com o outro. Todos são alunos na escola de Cristo. O pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. E o suco de uva simboliza o sangue de Cristo que foi vestido na cruz pelos nossos pecados. Então, com isso, querido, vimos aí que nesse aspecto da modéstia cristã, a gente precisa estudar diariamente a Bíblia, precisa orar, para que a gente então esteja fortalecido das artimanhas de Satanás. Cuidar dos nossos irmãos, amar ao próximo e também estar frequentando a igreja. Também, queridos, explica a Bíblia que a gente precisa ter modéstia e bom senso. O que prevalece em nós para que vivamos de acordo com a vontade de Deus é ter o bom senso no que comer, no que vestir, que comais, que bebais, façai tudo para a honra e glória de quem? De Deus, queridos. A Bíblia também diz que costumes e diversões mundanas são inimizade contra Deus. Então a gente precisa estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Os casados não devem adulterar e o solteiro não deve se manter puro, não fornicar. Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus. O lava-pés é a cerimônia de humildade. Então, queridos, meu convite a vocês é que há desejo em seu coração de você ser nova criatura e viver para a glória de Deus. Se há, escreva aí, eu aceito ou eu quero ser como Jesus. Que Deus o abençoe. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo aqui no canal. Obrigado por ele estar estudando a Tua palavra, crescendo em fé, buscando fazer aquilo que Te agrada. Que a vida dele seja para Te servir, para ser um testemunho às nações e fazer aquilo que Te agrada. Nos dá, Senhor, uma boa noite e um dia feliz em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido, e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.